Olá a todos, eu sou Daniel Monteiro, sou oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas em Belo Horizonte. A gente está no Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Oncologia e estou aqui acompanhado da Carolina para falar um pouco de câncer de mama, dos updates que a gente teve, dos principais destaques nesse ano de 2024. Carolina? Olá, bom dia a todos. Meu nome é Carolina Nolasco Santana, sou oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas do Espírito Santo. E é um prazer estar aqui hoje com o meu colega Daniel. Bom, Carol, o que eu pensei em falar hoje, assim, a gente dá uns highlights do que aconteceu na ASCO e na ESMO, nos principais estudos, e a gente dividir, primeiro em falar de doença metastática e depois falar das novidades na adjuvância. Bom, eu acho que na doença metastática, o grande destaque da ASCO que mereceu uma plenária foi o DESTINY-Breast06, que avaliou o trastuzumab deruxtecan em primeira linha de tratamento, assim, logo depois da progressão à endocrinoterapia. Os pacientes eram virgens de quimioterapia e comparou isso versus quimioterapia, o trastuzumab deruxtecan versus a quimioterapia em pacientes HER2 low e ultra low. Então ele avaliou não só a primeira linha de tratamento, como também o status do HER2. O ultra low é aquele paciente que cora um pouquinho a membrana, mas não chega a ser uma cruz. O estudo que foi a primeira apresentação dele, o desfecho primário foi a sobrevida livre de progressão no grupo HER2 low, e o secundário sobrevida livre de progressão no grupo total, no intention to treat. Foi positivo em ambos. Esses pacientes, 90% delas recebeu o inibidor de ciclina antes de receber o trastuzumab deruxtecan, e a sobrevida livre de progressão no HER2 low foi 5 meses maior para quem recebeu o trastuzumab deruxtecan, foi 13 versus 8 meses. Sobrevida global ainda é imatura, a gente sabe que esses pacientes vivem muito tempo e nós temos que esperar os dados amadurecerem, mas também foi muito interessante nesse estudo que o HER2 ultra low teve o mesmo benefício, mesma magnitude de benefício do que os pacientes com HER2 low em primeira linha de tratamento. Esse estudo ele foi muito importante, né, porque ele veio trazer para esse perfil de pacientes que a gente não tinha um tratamento tão efetivo, que a taxa de respostas já não eram tão boas, nem duradouras, né? Nem tão duradouras, né? E de uma droga que realmente foi inovadora e que está mudando o cenário dessas pacientes e que mostrou esses resultados tão importantes mesmo para os pacientes HER2 low, né? Exatamente. E a grande dúvida hoje ainda é qual sequência de ADC fazer, se você faz o SAT, apesar que essas não, a gente tende mais a fazer o trastuzumab. Isso aí, nós temos que esperar as próximas cenas dos próximos capítulos. Exato, né? Para a gente pegar um pouco a mão dessas medicações e do sequenciamento, mas a tendência tem sido essa, né? Para as que são receptores hormonais positivos, HER2 low, de fazer numa segunda linha o trastuzumab deruxtecan, e para aquelas de tipo negativo, o sacituzumab, né? Isso aí. E a gente vai comentar também sobre o estudo Inova 120, que trouxe uma molécula inovadora, né, e que provavelmente vai mudar o paradigma do tratamento das pacientes com câncer de mama luminal avançado, metastático, que foi um estudo fase 3, randomizado duplo cego, que selecionou as pacientes com mutação de PIK3CA com receptores hormonais positivos e HER2 negativo, né, daquelas pacientes que tinham câncer de mama localmente avançado, ou que tiveram uma recidiva durante ou até 12 meses após o término do tratamento de hormonioterapia adjuvante. E é válido a gente lembrar que 35 a 40% das pacientes que são receptores hormonais positivos têm essa mutação do PIK3CA e que confere um pior prognóstico para essas pacientes. Então, essas pacientes foram divididas em 2 grupos, um recebeu o inavolisib associado ao palbociclib e ao fulvestrano, e o braço controle era o palbo com fulvestrano. Os grupos eram bem balanceados, a média de idade de 54 anos, mais de 50% tinha metástase visceral, ou seja, eram de fato pacientes de um prognóstico mais reservado. O endpoint primário era a sobrevida livre de progressão de doença, e a diferença foi muito significativa para o grupo que recebeu o inavolisib, de 15 meses versus 7,3 meses, com hazard ratio de 0,43, né? E o interessante é que o estudo vem trazendo dados mostrando que essas pacientes, mesmo em segunda linha, também apresentaram uma sobrevida livre de progressão maior, de 24 versus 15 meses do grupo controle.
E aí vem o questionamento da toxicidade, né, que a associação dessa medicação trouxe, porque a gente já conhece os efeitos colaterais dos inibidores de CD4 e CD6, né, e claro que somou toxicidade em termos de diarreia. A hiperglicemia foi uma preocupação, tanto que as pacientes com glicemia acima de 126 ou abaixo, uma hemoglobina glicada acima de 6 não podiam entrar no estudo. A diarreia, a estomatite e o raste cutâneo foram outros eventos adversos importantes, mas que menos de 6% foram grau 3, grau 4, foram manejáveis. Já tem dados estudando a profilaxia com a metformina e também com dexametasona oral para tentar diminuir essa toxicidade. E isso foi comprovado que 6,2% apenas descontinuaram o tratamento, né, com impacto tão significativo para esse perfil de pacientes que a gente também ficava nessa dúvida de usar o ADC ou se partir para uma capecitabina. Então a gente está esperando aí novos estudos, o que vai vir aí para frente, mas foi bem positivo. Mais uma arma no arsenal da doença metastática. Isso. Em pacientes que têm um prognóstico bem ruim. Acho que na doença metastática também teve uma apresentação na ESMO do estudo Abigail, que eu acho que vale a pena chamar a atenção, porque ele parece com o Right Choice, que usou o Ribo, e o Abigail usou o abemaciclib. Sim. E, assim, é um estudo fase 2, aberto, de não inferioridade, mas traz pra gente uma coisa interessante. Quem usou inibidor de ciclina com inibidor de aromatase ou fulvestrano teve melhor taxa de resposta global do que quem usou quimioterapia em 12 meses, que é o desfecho primário desse estudo. E, assim, é interessante isso porque ajuda a responder um pouco a questão: vale a pena começar com inibidor de ciclina ou é necessário quimioterapia na paciente que está com uma crise visceral iminente? Claro que é caso a caso, a gente tem que individualizar, mas é mais um dado falando que inibidor de ciclina com terapia endócrina tem taxa de resposta rápida. E além de ser uma taxa de resposta melhor, com menos toxicidade do que a quimioterapia, né? Com uma qualidade de vida melhor para essas pacientes, né? Mostrando cada vez mais esse estudo a importância de você fazer o bloqueio de várias vias, né? O estudo de CD4 e CD6 com a via hormonal e agora também o estudo Inova mostrando o bloqueio da via PK3. Então a gente vê que esses múltiplos bloqueios, né, de via são importantes. A gente sabe que paciente com inibidor de ciclina, talvez já tenha tido essa experiência, já tive, e é muito ruim na paciente que progride muito rápido. Você começa a dar o tratamento, parece que você jogou fermento no tumor, assim, né? Esses pacientes talvez tenham mutações no PI3K, ou na via da QT. Verdade. Bom, eu acho que da doença metastática a gente separou isso para falar, e na adjuvância eu acho que a gente tem dois grandes estudos para falar. Um foi o Keynote 522, que foi apresentado numa plenária da ESMO. É a análise final desse estudo que incorporou o uso do pembrolizumab no câncer de mama triplo negativo de alto risco. A análise primária desse estudo, que envolveu taxa de resposta patológica e sobrevida livre de eventos, já foi publicado em 2020, foi um estudo positivo, e a análise final agora apresentada, depois de um follow-up de 75 meses, mostrou que tinha mais pacientes vivas no grupo que recebeu o pembrolizumab como parte do tratamento versus quem recebeu o tratamento padrão, o tratamento controle. Você tinha 7% a mais de pacientes vivas ao fim de 75 meses de acompanhamento, ou seja, a gente está curando mais pacientes, acrescentando pembrolizumab. A sobrevida global em 5 anos também teve uma diferença significativa, foi 86 versus 81% de pacientes vivos em 5 anos, e a sobrevida livre de eventos em 5 anos também positiva para quem recebeu pembrolizumab, 81 versus 72%. Vale ressaltar que 72% de sobrevida livre de evento em 5 anos para o grupo controle é uma sobrevida boa. Assim, eu acho que o grande desafio que a gente tem no uso da imunoterapia é saber quem realmente precisa dela. E se a gente está falando de tratamento adjuvante, a gente tem que pesar muito a toxicidade, porque a gente está falando em curar paciente, mas tem as toxicidades de longo prazo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter muito tempo ainda para analisar e avaliar análises exploratórias desse subgrupo. Isso é um fato. Eu acho que essa atualização veio para consolidar, né, os resultados do Keynote 522, do benefício do pembrolizumab.
Mas eu concordo com você que a gente tem que aprender a selecionar melhor essas Melhor os pacientes. Né? Assim, personalizar o tratamento, né? Porque as reações imunomediadas, elas têm algumas que são muito graves, né? Então, a gente está pegando mão de como manejar e como também detectar essas reações mais precocemente, mas são reações que às vezes ficam pro resto da vida, né? Então, a gente tem que selecionar esses pacientes, mas não tenho dúvida do benefício que a medicação trouxe, né? Ainda mais para os pacientes com câncer triplo negativo, independente da expressão do PDL1, né? O impacto que foi para essas pacientes que tinham um prognóstico também mais reservado. Sem dúvida, uma paciente com pior prognóstico, a gente tem agora uma arma terapêutica que melhora. A seleção de pacientes ainda continua sendo nosso desafio, tá? Teve também uma apresentação nessa ESMO, também de imunoterapia, mas assim, é um estudo muito menor, exploratório, para o paciente triplo negativo que usou, que tinha alta expressão de tumor, de linfócito infiltrando tumor, os TIL. Usou só imunoterapia, sem quimioterapia. Foi ipilimumab e nivolumab, ou nivolumab e o relatlimab. Também com taxas de resposta completa muito significativas, 33% para ipinivo, e 47% para nivo e relatlimab. Então, a gente sabe que a imunoterapia tem o seu papel na doença triplo negativa. Na adjuvância, a gente sabe que na doença metastática também, mas quais são os pacientes? Aí a gente está aprendendo ainda. Porque a gente precisa caminhar melhor sobre quais são os melhores biomarcadores para selecionar esses pacientes, né? Sim. Mas são estudos que são muito promissores, né? E são armas que a gente vai ter aí para utilizar para esses pacientes e a gente vai ter que aprender a selecionar qual que a gente vai escolher. Cada vez mais, individualizar o tratamento. Individualizar o tratamento, né? E se basear na terapia molecular. Isso. Bom, outro estudo para falar de adjuvância foi um update do NATALEE, que é um estudo também que a gente já sabe que foi positivo, o uso do ribociclib por 3 anos adjuvante para pacientes de alto risco. Ressaltando que nesse grupo de alto risco, para esse estudo especificamente, foram incluídos pacientes N0, então assim, é uma população maior do que o MONARCH-I, e na ESMO foi apresentado esse update, apresentando a eficácia e segurança para todas as pacientes que já estavam sem uso de ribociclib. Então esse update de 4 anos, todas as pacientes já tinham terminado o ribociclib adjuvante. O endpoint primário, que foi sobrevida livre de doença invasora, e o secundário, sobrevida global e sobrevida livre de doença à distância, foram diferentes. A sobrevida global, os dados são imaturos ainda. Claro que nós estamos falando de um estudo de adjuvância em câncer de mama. Isso aí leva um tempo para ter resultados de sobrevida global. Mas a redução do risco da doença invasiva da doença à distância foi significativa mesmo após os 3 anos de ribociclib, mesmo após ter terminado os 3 anos. Então, com 4 anos, você teve mais ou menos uma redução de risco de 28% para quem recebeu 3 anos de ribociclib versus quem recebeu só inibidor de aromatase. Eu acho que hoje a gente não tem dúvida de que as pacientes, principalmente de alto risco, com comprometimento linfonodal, grau histológico 3, são pacientes que merecem essa combinação, né, do bloqueio hormonal junto com inibidores de CD4, e fica sempre essa escolha entre ribociclib e abemaciclib. O ribociclib, pelo estudo, foi o único que mostrou sobrevida global, mas é o que você falou, os estudos ainda estão imaturos, né? Os dados são imaturos. E o perfil, né, dos pacientes para o estudo do MONARCH, como você bem comentou, eram esses pacientes de fato de maior risco. Risco. Incluía aquelas com N0. Não entraram. Né? Mas o benefício no NATALEE, nessa apresentação, assim, se estendeu a todos os subgrupos, inclusive o N0. Sim. Agora a gente precisa, assim... selecionar melhor esses pacientes, porque acrescenta a toxicidade, né? Principalmente a diarreia, a neutropenia. Exato, e a toxicidade financeira, que a gente sabe que não é baixa, né? Que impacta bastante. Exato. Então, assim, cada vez maior a necessidade da gente individualizar o tratamento. É a medicina personalizada. Você quer comentar sobre aquela questão da fertilidade das pacientes? Teve o positivo. Também eles apresentaram na ESMO, agora em 2024, positivo é aquele estudo que mostrou que é seguro engravidar depois de 2 anos de hormonioterapia. E eles apresentaram os dados de amamentação. Muito interessante que
não prejudicou. A paciente que não era mastectomizada não teve prejuízo em amamentar o seu bebê e nem prejuízo para a criança também. Eu acho que assim, para os nossos pacientes, cada vez a vida tem tentado se tornar mais normal possível durante o tratamento. Ainda mais que a gente tem tido um aumento de uma incidência importante em pacientes mais jovens, né, de câncer de mama. Então, que não fosse importante, mas hoje cada vez mais a gente discutir sobre a preservação da fertilidade antes do início do tratamento, né? E a vida pós, né, término do tratamento. E pós-tratamento, né? Durante o tratamento. Acho que já estou sendo questionado, já está aparecendo em outra história, pacientes que viram dados desse estudo e questionando se é possível mesmo engravidar durante a hormonoterapia. Até um programa bem interessante do nosso grupo da Oncoclínicas, que é o programa Sobreviver, né, de acompanhamento desses pacientes que terminaram. Como que é importante dar essa informação, porque tranquiliza os pacientes em relação a esses cuidados, tira um pouco o sentimento da culpa, de sentir mesmo, né, que a vida vai normalizando, né? E desmistificando o câncer, né? Isso. Tirando os tabus. Acho que era isso, né, que a gente tinha para falar. Obrigada a todos. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui.